Oi, tudo bem? Eu sou Débora Lima, sou psicóloga clínica e hoje eu fui convidada para falar um pouco mais sobre os tipos de violências que as pessoas idosas sofrem no nosso país. A violência física, diferente do que é posto no senso comum, não acontece apenas quando deixa marcas nos nossos corpos. A violência física contra a pessoa idosa acontece toda vez que essa pessoa idosa é exposta a perigo da sua integridade e sua saúde física e psíquica. Ou seja, inclusive quando esse idoso ou essa idosa não tem os seus cuidados básicos garantidos, isso é um tipo de violência física também. A negligência também é um tipo de violência contra as pessoas idosas. É considerada uma das mais comuns, à medida que é quando o sujeito tem os seus direitos não garantidos. Ou seja, quando há omissão de cuidados para essas pessoas idosas. Cuidados, por exemplo, como acesso integral à saúde, cuidados de cunho cotidiano, por exemplo, não dar acesso à alimentação, à higiene e tantos outros tipos de omissão dentro desse cenário diário com as pessoas idosas. A violência patrimonial também é um tipo de violência contra as pessoas idosas. Ela se caracteriza quando há uma prática ilícita que compromete o patrimônio dessa pessoa. Ou seja, quando o idoso ou a idosa é coagido a assinar algum tipo de documento sem que seja explicado antecipadamente do que se trata, quando cuidadores, geralmente pessoas da família, fazem procurações sem o consentimento dessa pessoa idosa, quando há vendas de imóveis sem conhecimento também. Dentro das práticas ilícitas citadas na violência patrimonial, existe também o abuso financeiro. O abuso financeiro basicamente é quando os recursos financeiros da pessoa idosa não são usados com a finalidade de cuidados necessários para essa pessoa. Ou seja, geralmente isso acontece dentro do seio familiar. As pessoas da família que convivem com essa pessoa idosa fazem uso indevido, por exemplo, do cartão dessa pessoa idosa sem o consentimento ou sem explicação prévia. Faz uso para compras de bens materiais que não são com enfoque no cuidado dessa pessoa idosa. Fazem empréstimos sem autorização prévia, por exemplo. Ou seja, todo o recurso financeiro da pessoa idosa é utilizado não com a finalidade para cuidados próprios, e sim para cuidados individuais, o que se caracteriza também como uma violência. Todo e qualquer comportamento de terceiros que anulem a autonomia da pessoa idosa é considerado um tipo de violência. A violência sexual, assim como a grande maioria dos outros tipos de violências vivenciado pelas pessoas idosas, acontece geralmente com pessoas do seio familiar dessa pessoa idosa. Ou seja, geralmente são as pessoas do convívio diário e direto desses sujeitos que acabam submetendo, colocando essas pessoas idosas em situações de vulnerabilidade e violências. A violência sexual consiste em abusos que visam excitação, relação sexual, práticas eróticas com as pessoas idosas, sem que isso seja consentido por essa pessoa. Ou seja, quando uma mulher idosa ou um homem idoso é colocado numa situação de violência sexual, geralmente é pautado em ameaças e também em violências físicas. Esse sujeito é exposto a uma situação que ele não consentiu e acaba sendo e sofrendo abusos de diversas maneiras, inclusive não necessariamente o ato sexual precisa ser concluído, consumado. O abuso, a ameaça de cunho sexual também se caracteriza como uma violência. Esses são alguns exemplos de violências que as pessoas idosas podem vivenciar diariamente. É importante enfatizar
que geralmente as violências elas são praticadas dentro do seio familiar que esses idosos e idosas estão inseridos. E isso acaba dificultando nas denúncias, ou seja, geralmente a pessoa idosa vivencia qualquer tipo ou vários tipos de violências diariamente e isso acaba não sendo denunciado à medida que as pessoas que acabam gerando isso na vida dessa pessoa idosa são pessoas que vivenciam diariamente com elas. Existem canais de denúncia que qualquer pessoa pode fazer, que é o Disque 100 e o Disque 180. Se você conhece, acredita que uma pessoa idosa está passando por qualquer tipo de situação de vulnerabilidade e violência, denuncie. Existe o Estatuto do Idoso para garantir os direitos dessas pessoas. Existem serviços disponíveis de apoio psicológico, por exemplo, para essas pessoas, porque as violências elas acabam acarretando instabilidade emocional, depressão, transtornos de ansiedade. Pessoas idosas têm autonomia e têm direitos que devem ser garantidos e respeitados.